né? O Flamengo tá atrasado no mercado da bola. Demais. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, e eu vou pedir até pro Gustavo comentar em cima disso. O Flamengo no último jogo, contra o Volta Redonda, que inclusive o Volta Redonda venceu Vasco e Fluminense, só perdeu pro Botafogo e pro Flamengo. O Volta Redonda vem fazendo um campeonato carioca bom, eu posso dizer assim. O Flamengo vem. Foi rebaixado, hein? Lembrando que foi rebaixado, se eu não Quem? me engano. O Volta foi rebaixado no último campeonato Pois e é, voltou. Foi rebaixado exatamente. ano passado, voltou E ano tá fazendo um passado e campeonato assim, chato, sim. enjoado. Tá sendo uma equipezinha enjoada. E o que eu quero ressaltar, Gustavo, é o seguinte: Everton Ribeiro começou o jogo passado no banco, Vidal começou jogando, e eu sempre ressaltei, você até falou, nossa, o Lucas fez uma análise muito legal, que o Everton Ribeiro, eu acho que ele tem que recuar um pouco agora. Nós tivemos Diego jogando de primeiro volante com Rogério Ceni, com alguns outros técnicos, e eu acho que também está na hora do Everton Ribeiro assumir essa posição, dar uma recuada. Ele tem uma visão de jogo muito boa, então ele pode vir de trás criando o jogo. Então acho que se o Flamengo tiver um primeiro volante com uma marcação boa, ele pode colocar assim o Everton Ribeiro para ser esse segundo volante, um meia de ligação, e o Everton Ribeiro também sabe marcar. Eu já vi ele apoiar muito bem na lateral na marcação, já vi ele voltar muito bem para recompor. Então o Vitor Pereira coloca o Everton Ribeiro muda o jogo, o Flamengo vence Volta Redonda por 3-1, não é isso, Gustavo? Foi 3-1, né? Exatamente. Isso. Certinho. Hoje o Flamengo faz um jogo fraco no primeiro tempo. Eu reparei que o Rezende ele fez mais um antijogo do que um jogo. O Rezende não foi para jogar bola, né? O Rezende que tá na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca. Não queria jogo o Rezende, o goleiro fazendo cera, muitas faltas. E o Flamengo com um time ali cheio de jogadores da base, alguns jogadores que estão com desempenho duvidoso, Marinho, Pablo, o Pulgar ainda não se firmou, o Mateuzão não tá jogando uma Uhum. bola que ele apresentava na base, não tá conseguindo render. Então o Flamengo não faz o primeiro tempo bom, Gustavo. Mas no segundo tempo, vem com mudanças de quem? Do técnico Vitor Pereira. Vitor Pereira, inclusive, coloca o Matheus Gonçalves e quem é o outro que entra mesmo? Deixa eu lembrar. É o André. O Wesley André. entra. O André, o Ele André, isso coloca o mesmo. Eu André falei o no Wesley, mas é o jogo. André. São os dois jogadores que fazem os gols. Aí o que eu quero falar aqui é o seguinte, Gustavo. Eu não vi nenhum canal até o momento, tá bom? Eu tô falando aqui, a nossa live começou agora há pouco, são 9h14. Eu não vi nenhum canal, eu não vi nenhuma página, eu não vi nenhum site falar que Flamengo vence após mudanças de Vitor Pereira na partida. Você viu, Gustavo? Queria que você comentasse em cima Também não disso. vi. Eu Também queria não que vi, você Lucas. comentasse em cima disso, Também não. porque é estranho. Boa noite, Gustavo. Fala aí. Então, boa noite a todos novamente. Eu vou comentar um pouco sobre o Vitor Pereira. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, sou criado em São Paulo. E na última temporada como eu acompanho muito futebol paulista por ser de São Paulo, eu vou falar um pouco mais do Vitor Pereira na época que o Vitor Pereira treinava o Perfeito, Corinthians. perfeito. Para mim, o Vitor Pereira é um grande treinador. Eu sempre ressaltei isso. Eu falo, gente, vamos pegar o elenco do Corinthians, com o que o Corinthians alcançou no Lembrando que o passado. Eu Corinthians sei está que o canal é do capengando no Flamengo. Paulista. Isso. Vamos pegar o Corinthians? O Corinthians é um elenco velho, é um elenco sem gente nova, é um elenco que quebra no meio da temporada. E o Vitor Pereira conseguiu fazer o Corinthians chegar numa final de Copa do Brasil, jogar muito bem no segundo tempo contra o Flamengo e quase ser campeão em pleno Maracanã. Esse é o Corinthians do Vitor Pereira, além de conseguir, se não me engano, um quarto ou um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vitor Pereira é um bom treinador, é um cara que já mostrou que com pouco faz muito. Então imagina com o elenco do Flamengo, o que ele consegue extrair desse elenco do Flamengo. A questão é, a gente teve pouco tempo de preparação, isso é um erro da nossa Perfeito. diretoria, isso não é um erro técnico nosso. Então assim, se a gente perder um Mundial, não é erro do Vitor Pereira, não é erro das alterações que ele fez. Beleza, que alguma coisa ali, aqui ele pecou, mas é totalmente um treinador. E a gente pode ver isso nos dois últimos jogos. Ele tá conhecendo o elenco, ele tá vendo o que o elenco faz. E para isso ele precisa conhecer a base. Para quem eu vi o Vitor Pereira jogar, e para mim o Vitor Pereira revelou o Duqueiroz, o Vitor Pereira revelou o Watson, que são dois grandes jogadores atualmente no Corinthians. O Duqueiroz foi vendido, foi feito a troca agora para o Zenit na negociação do Corinthians, agora com o Yuri Alberto. Então, assim, ele gosta de utilizar muita base e ele vai utilizar muita base se necessário. Eu acho que é nítido
que alguns jogadores do elenco principal do Flamengo não estão rendendo o que a gente esperava. Eu esperava um rendimento muito maior do Marinho. Do Cebolinha eu ainda tenho aquele pezinho de espera, tipo, é um cara que não fez uma pré-temporada, é um cara que tá, tipo, tá fora de entrosamento com o elenco do Flamengo em geral. Então acho que é um cara que ainda pode entregar, mas tipo, o Marinho tá quase 2 anos de Flamengo, não mostrou aquilo que a gente esperava. Então, assim, ele com a garotada, ele vai botar a garotada para jogar. Então, se, sei lá, o exemplo, se for num jogo decisivo e ele vê a necessidade do Gonçalves entrar, ele vai pôr o Gonçalves para jogar. Olha só, um dado importante em cima do que você está falando. Você está indo muito bem e eu tenho um dado para trazer em cima do que você está falando. O Lohan se tornou o jogador mais jovem a marcar gols com a camisa do Flamengo, sob o comando do Vitor Pereira, certo? Passou o Vinícius Júnior. Então, E agora nós temos o Matheus Gonçalves, com 17 anos, 17 anos e 6 meses, e é o terceiro jogador mais jovem a marcar um gol na história do Flamengo. Ou seja, Vitor Pereira está dando chances para a base, e tem 2 jogadores, um já se consagrou, né, que é o Lohan, é o mais jovem jogador a marcar com a camisa do Flamengo, 16 anos, e agora tem o Matheus Gonçalves, né, que está atrás apenas do Vinícius Júnior. Ou seja, o Vitor Pereira dando bastante chance para a base, né? E E é o ele mais pediu para valioso. não vender o Por Matheus exemplo, França, tá? Ele pediu. Sim. E para mim é o mais valioso. Para mim, o Lohan é o jogador mais valioso. Para mim, Entrou bem também da base, hoje, acho que é o tá? jogador Entrou mais bem também. valioso. Ele jogou demais. O cara, ele joga muito fácil, não é de Tranquilo. hoje. Tipo, a paciência que ele tem, assim, é algo impressionante. Então, assim, o Vitor Pereira, assim, ele vai utilizar muito a base, ele vai querer conhecer a base. Eu não fazia ideia que a gente tinha um baita de um lateral esquerdo, que foi o Wesley, fazendo a lateral esquerda. Então, tipo, a gente já consegue ver que a base do Flamengo consegue revelar bons laterais esquerdos. Para mim, o Wesley fez uma boa partida. Fez uma partida segura, fez Principalmente uma no partida segundo tempo, correta. quando teve alguém do lado dele Sim, apoiando. O Matheus França, no segundo tempo, foi mais isso. solto, conseguiu. O Wesley, se eu não me engano, ele teve umas 4 ou 3 infiltrações ali na parte do segundo Então, tempo. então, assim, é um elenco de base bem interessante mesmo. E o Vitor Pereira vai utilizar muito disso. Então, assim, é a questão da gente ter a calma,